Hoje eu vou falar sobre o caso da Junko Furuta, uma garota de 17 anos da cidade de Misato, no Japão. Essa garota é uma garota, na época era considerada, na época que eu digo, tá gente, esqueci de falar a data, 25 de novembro de 1988. Ela era considerada uma menina extremamente estudiosa, uma menina muito boa, não mexia com drogas, não bebia álcool, e uma menina bonita e considerada também popular. A Junko, ela estava no terceiro ano do ensino médio, né, o que para nós é ensino médio, e estava finalizando seus estudos e ela tinha um sonho muito grande de ir para uma faculdade e também de virar uma cantora K-pop. Ela tinha 17 anos de idade e tinha um garoto na turma dela chamado Hiroshi Miyano. E esse garoto era o que a gente chama de o lado negro aí, um garoto ruim, fazia parte da gangue Yakuza, parte baixa da gangue, tinha 18 anos de idade, fumava, usava drogas e cometia violências sexuais contra mulheres, ele junto com uma turminha da gangue dele. Então no dia 25 de novembro de 1978, a Junko, ela estava voltando do trabalho dela, ela trabalhava em meio período como garçonete, ela estava juntando um dinheirinho para a formatura dela, né, da conclusão do ensino médio dela. E ela estava saindo do trabalho, então ela passou pelo meio de um parque que tinha lá que, querendo ou não, ajudava ela a cortar caminho. Aí o que acontece? Era por volta de 8h30 da noite e ela passou no parque de bicicleta. Ela teve a infelicidade de encontrar com o Hiroshi e com um amigo dele que se chamava Nobuharu Minato, que tinha 16 anos. O Nobuharu, ele derrubou a bicicleta dela e o Hiroshi fingiu que estava repreendendo o Minato por aquela atitude. Ela levantou a se levantar e ofereceu para levar ela para casa em segurança, né? E ela, achando que ele estava sendo gentil, acabou que ela aceitou. Mas aí o que acontece? No meio do caminho, o Hiroshi ameaçou ela de morte, a levou para tipo um galpão abandonado e lá ele bateu nela, ele estuprou ela e depois disso levaram ela para casa do Hiroshi Minato, onde ela ficou mesmo como refém deles, em cativeiro. E tudo que vocês pensarem que eles pudessem fazer com ela, eles fizeram. Ela foi estuprada por mais de 400 vezes. Ela ficou nesse cativeiro durante 44 dias. Eram em torno de 10 a 20 homens que a violentavam sexualmente por dia, porque o Miyano junto com o Minato levaram os outros garotos que eram dessa gangue aí, né, da Yakuza, para participar dessa violência. Eles já tinham esse costume de violentar mulheres, de colocar elas de cativeiro, mas diferentemente, as outras mulheres eles violentavam, eles soltavam. Como o Hiroshi pegou muita raiva porque ele levou um não bem redondo da Junko, porque ele queria ficar com ela, ela não aceitou, ele resolveu soltar toda a raiva dele e resolveram torturá-la mesmo. Então eles enfiaram garrafa de vidro no ânus, na vagina dela, lâmpadas acendidas quentes eles enfiaram nela, barras de ferros, tesoura, soltaram até bombas, eles acenderam e colocaram nela, essas bombas estouraram dentro dela, né? Eles batiam muito nela, deixavam ela nua e amarrada, e em noite de inverno ela ficava na varanda, totalmente nua, sentindo muito frio, tadinho. Então assim, ela foi muito, muito torturada. Infelizmente, o Nobuharu Minato tinha pais na residência dele, só que os pais tinham muito medo dele, porque sabiam que ele fazia parte da gangue da Yakuza. Então eles simplesmente fingiram que não viam o que estava acontecendo com ela e negaram todos os pedidos de ajuda que ela fazia. Estando trancada lá no quarto, eles ouviam os pedidos de ajuda dela quando os meninos não estavam na residência, com ela no quarto. E ela foi sucumbindo. No 10º dia já, segundo o próprio Miyano fez na declaração, a polícia, o rosto dela já estava irreconhecível. Ela levou muito soco, muito porrada, muita pancada. Eles pegavam barra de ferro de malhar braço e ficavam jogando nela, deitavam ela no chão, ficavam jogando no peito, no abdômen. Ela perdeu estáticas ali da bexiga, ela foi ficando toda machucada internamente. Sem falar de todas as infecções que foi dando dentro dela, na parte da vaginal e anal, por todos os machucados que ela tinha. E até que eles se cansaram de abusar dela sexualmente, porque ela já estava exalando um cheiro mesmo de podridão,
né? Ela estava toda cheia de escaras, toda machucada, toda infeccionada. E aí eles resolveram pendurar ela na parede e usar ela como saco de pancada, tá? Então era sodomia, era tortura, não davam comida a ela, tá, gente? Nos 44 dias em que a Furuta esteve em cativeiro, ela não se alimentou. O que eles davam a ela era leite, água, álcool, ou faziam ela beber do próprio xixi, da própria urina, né? Porque chegou num tempo em que ela não conseguia nem se arrastar mais para ir ao banheiro para fazer as necessidades. Ela começou a fazer as necessidades onde ela estava mesmo, lá no quarto. Ela começou a perder os movimentos, as mãos delas estavam quebradas, porque eles brincavam de botar no chão e ficar jogando peso, de malhar em cima da mão dela, então ela estava com os ossos da mão todos quebrados quando o corpo dela foi encontrado. Foram 44 dias de sofrimento. Tá, gente? Esse sofrimento acabou exatamente no dia 4 de janeiro, com a morte dela. Eles já tinham batido tanto nela, ela já estava tão machucada internamente, que acabou que ela veio a falecer, e eles nem perceberam, eles só vieram perceber que ela estava morta 24 horas depois. E aí, os pais dela, ela foi sequestrada no dia 25, né? No dia 27, os pais delas tinham dado a declaração à polícia do sumiço dela, só que os meninos fizeram ela ligar para os pais delas e dizer que ela tinha fugido, mas que ela estava bem, que ela estava com amigas e que eles não a procurassem mais, que ela não voltaria para casa. Então acabaram que eles deixaram de procurar ela, porque ela não estava mais tida como perdida, e sim como uma garota que tinha fugido e não queria mais ficar com os pais. E então, acabou que atrapalhou até a investigação, porque a polícia parou de procurá-la. Infelizmente, gente, no dia que eles descobriram, que eles viram que ela estava morta, eles embrulharam ela em lençóis e colocaram ela num tambor de metal e colocaram cimento, né? Então ela foi concretada. Só que aí aconteceu que eles não deixaram de sequestrar ou de pegar as meninas para poder violentar essas meninas sexualmente. Então acabou que eles foram presos. Na verdade foram 4 participantes. Os principais sempre foram o Hiroshi Miyano, né, e o Nobuharu, tá, gente? Mas aí teve mais outros 2 integrantes que formavam o quarteto aí de criminosos. Mas participaram também o Yasushi Watanabe e o Joe Ogura. Foram os 4 mais acusados da situação, porque eles realmente foram os 4 que conviveram com ela durante esses 44 dias e que cometeram todas essas atrocidades com ela. Só que um dia o Hiroshi e o Nobuharu, eles foram presos devido a um estupro de outra garota, depois da morte da Furuta. E aí eles foram levados à delegacia para depoimento, e o policial, em vez de falar de estupro, ele falou: você está sendo acusado de um assassinato. E aí o que Hiroshi pensou? Nossa, o Nobuharu deve ter contado lá na outra sala, que ele também estava sendo investigado, sobre o assassinato da Furuta. E ele, achando que tinha sido isso, nem tocaram o nome dela, mas achando que tinha sido sobre o assassinato dela, da Junko Furuta, ele acabou que deu a declaração ao policial que o corpo dela estava em tal local, né, abandonado em tal local. E aí foi o que a polícia parou e pensou: o que ele tá falando? Não batia com a situação dos que ele estava falando. E acabou que ele mesmo se entregou e automaticamente entregou a sua ganguezinha aí de criminosos. E aí o corpo dela foi tirado, foi achado, né, no local que ele disse mesmo, foi tirado do concreto. E, gente, pasmem, constado nos exames da autópsia do corpo dela de que ela estava grávida de 1 mês, né, mesmo com os órgãos estando todos machucados. Ela tinha cacos de vidros instalados, quebrados no ânus e na vagina. Ela estava com costelas quebradas, as 2 mãos traçalhadas, os ossos, e o cérebro dela tinha diminuído de tamanho. De tanta porrada que ela tinha levado, de tanta pancada, o cérebro dela diminuiu, de tanto impacto. As pernas delas estavam completamente queimadas, porque foi um dia que ela tentou fugir, parece que ela teve acesso a um telefone. Só que aí o Hiroshi pegou ela bem na hora, e aí ele pegou e ateou fogo na perna dela com produto, né, tóxico, e colocou fogo e queimou as pernas dela. E aí, gente, o que acontece? Infelizmente, nem todos foram presos. O único que realmente foi preso durante 18 anos foi o Hiroshi, porque na época ele tinha 18 anos, ele já era maior de idade, mas o restante tudo era menor de idade. A polícia nem tinha divulgado os nomes dos criminosos. Foi uma revista que teve acesso às informações e aos nomes dos meninos e que resolveu sim falar sobre os nomes dos meninos, expô-los pela crueldade, que já que eles tinham idade para serem tão cruéis, eles tinham idade para pagar pela crueldade deles.
Infelizmente, assim, não teve muito o que se fazer. Esses caras têm um histórico ainda pós do que aconteceu. O Hiroshi cumpriu a pena dele, 17 anos, mas depois teve outras situações em que ele cumpriu outras penas, pelo mesmo situações também, por estupro, por violências sexuais, por roubo, participar de gangues, assim como os outros rapazes. Teve uma mudança lá na parte penal, no Japão, pela Junko, né? Em que teve uma mudança aí sobre como penalizar menores de idade pelas atrocidades que eles cometem. Mas foi muito sofrimento. 44 dias, ela foi muito forte, ela foi muito guerreira. E com 44 dias, graças a Deus, ela encontrou a paz dela depois disso. Porque ela aguentou muita coisa.